Oi, bem-vindos. Esse vídeo é sobre a anatomia das vértebras. Vamos ver os processos ósseos das vértebras e suas diferenças. Então, a maioria das vértebras são assim: tem a parte anterior e a parte posterior. A anterior é o corpo vertebral e a posterior, arco vertebral. Então, vemos aqui, né? A parte anterior, corpo vertebral, e a parte posterior é o arco vertebral. Então, de processos principais que vamos ver aqui. Então, o corpo, que é onde carrega o disco intervertebral. Os processos transversos, que são essas pontas aqui laterais. E o processo espinhoso, que é posterior, que é bem palpável aqui na região do dorso. E para unir essa parte anterior e posterior, temos o processo ósseo pedículo, que se encontra aqui na lateral do corpo vertebral. Junto ao anterior e posterior, forma o forame vertebral, por onde passa a medula espinal. E essa estrutura aqui, tanto de um lado do outro, e tem também em cima e embaixo da vértebra, são os processos articulares, que é para as vértebras se articulares uma entre as outras. Aqui uma vértebra na vista lateral, então, novamente, né, temos o corpo vertebral, que é anterior, e o arco vertebral posterior. Nessa imagem, a gente consegue ver o processo transverso, de um lado, os processos aqui articulares, tanto superiores quanto inferiores, e aqui, esse daqui é o processo espinhoso. Aqui numa vista superior, novamente. Então, corpo vertebral, pedículo, forame vertebral, processo espinhoso, que é apenas um, processo transverso, que está na lateral do processo espinhoso, que são dois. Processo transverso. E aqui são os processos articulares, as facetas articulares, igual nessa imagem aqui, como que tá? Face articular superior e inferior. E essa imagem eu coloquei para vocês visualizarem aqui essa coluna, né? Essa parte aqui de coluna, uma vista lateral. Então, é assim que se compõe a coluna, uma vértebra abaixo da outra. Entre elas, o disco intervertebral. Em todos os segmentos tem a vértebra e o disco, a vértebra e o disco. Aqui, vamos para o próximo slide. Então, vamos falar sobre a coluna cervical. Então, a coluna cervical, 7 vértebras, são menores. As vértebras, elas vão aumentando conforme a coluna vai descendo, né? Pela necessidade mesmo, pelo peso aí que carrega, conforme vai descendo. Por exemplo, a cervical só tem o peso da cabeça, né? Já a lombar tem o peso da cabeça, do tronco, então em lombar as vértebras são maiores. Atlas, a primeira vértebra cervical, axis, a segunda vértebra cervical. C7 é a última, é a cervical 7. Então, aqui tá, nesse slide tem a informação de vértebra proeminente, porque tem um processo espinhoso bem alongado. E outra diferença aqui na coluna cervical é que tem os forames transversários, que são forames nos processos transversos, por onde sobe aqui a artéria vertebral. Então, é uma ramificação, né, da aorta, sobe ali, rente ao pescoço e passa por esses forames transversários, que a gente já vai conhecer. Aqui temos uma imagem, né? Então, aqui é um vaso que sobe para dentro do crânio. Então, passa aqui pelos processos transversários das vértebras,
passa ali pelo forame magnum, né, do osso occipital, e entra para dentro do cérebro. A primeira vértebra. Então, esse nome surgiu ali da mitologia grega, que Zeus condenou Atlas para carregar o globo terrestre. E aqui o Atlas, aqui em anatomia, o Atlas é encarregado de carregar a cabeça. Então, essa vértebra ela é bem peculiar. Ela não tem corpo vertebral e não tem processo espinhoso. E aqui o axis. O axis é a segunda vértebra cervical. Possui processo espinhoso, tem processo espinhoso bifurcado. Então, isso acontece de C2 a C6. Os processos espinhosos de C2, da vértebra cervical 2 até vértebra cervical 6, essa bifurcação. Acontece tudo aqui, ó, processo espinhoso então, com duas pontas. Isso acontece porque o pescoço ele tem muito músculo, muita musculatura. Então, para origem e inserção dessa musculatura, houve essa necessidade de bifurcar o processo espinhoso. Aqui no processo transverso, os forames transversários. Outra diferença aqui do axis é esse processo odontoide, é o dente do axis. Se articula com o atlas e permite essa ampla rotação aqui na cabeça. Então, aqui é o atlas, né, que eu comentei com vocês. Ele não tem corpo, só tem esses arcos aqui. E não tem processo espinhoso, só tem esse tubérculo. Então, essa é a diferença do atlas. Aqui, posterior, nesse arco posterior, tem uma estrutura que se articula com o dente do axis, a face articular para o dente do axis. Então, eles se encaixam ali, né, e se articulam entre eles. Aqui o axis, né, o processo odontoide, processo espinhoso, processo transverso, né, dá para ver aqui o forame transversário. Nessa imagem aqui é uma parte da coluna cervical, temos a primeira vértebra cervical, o atlas, e aqui as facetas articulares, onde recebe ali os côndilos occipitais do osso occipital. Uma vértebra de C2 a C6, porque tem processo espinhoso, bifurcado, tem os processos transversos com o forame transversário. Esse forame transversário, por onde sobe a artéria vertebral, também tem C1, tá? Então, isso aqui, esses forames são de C1 a C6. Esse aqui, o forame vertebral, também tem toda a coluna para a passagem da medula espinal. Aqui o corpo da vértebra e os processos articulares. Aqui já é a C7. Ó, processo espinhoso alongado, proeminente. Bem, muito fácil palpar aqui na região dorsal. Os modelos, né, das vértebras cervicais. Então, aqui temos C1, o atlas, C2, o axis. Aqui pode ser um modelo de vértebras de C3 até C6. E essa daqui é a C7, com um processo espinhoso proeminente. A torácica, 12 vértebras. A coluna torácica tem 12 vértebras. Essas vértebras se articulam com as costelas. São vértebras maiores, né, do que as de cervical. Então, a diferença aqui na torácica é que tem fóvea, tem processo articular para as costelas, tanto superior quanto inferior, e também no processo transverso. Coluna lombar, 5 vértebras maiores, né, do que as torácicas. Os processos espinhosos quadrados, mais quadradinhos e maiores. E o sacro,
5 vértebras. 5 vértebras que se fundem ao longo da vida. O disco intervertebral, ele se calcifica, então acaba que forma um osso apenas. Um osso de formato triangular. Invertido assim, a base é superior e o ápice é inferior. A mesma coisa acontece no cóccix, a mesma coisa. O cóccix é de 3 a 4 vértebras e os discos também se fundem e formam um osso só. A base do sacro, aqui é a base do sacro, que se articula com a última vértebra lombar, com a L5. Forames sacrais, por aqui que passa os nervos. Então, os nervos entram por aqui, pelo sacro, e aí surge aqui por esses forames para ir para os membros inferiores. E agora vamos falar rapidamente sobre os ligamentos da coluna. Então, são um total de 6 ligamentos. Aqui essa coluna está numa vista lateral, com um corte sagital. Então, a gente consegue ver aqui, esses daqui são os processos espinhosos, processo transverso, o corpo vertebral. Aqui, essa estrutura é o pedículo, né, que junta corpo e arco. E aqui permite ver a cavidade aí, para passagem da medula espinal, né, o forame vertebral. Esse em azulzinho são os discos intervertebrais. E aí, anterior, o primeiro aqui, o ligamento, todos eles passam longitudinalmente, então de cervical até o sacro. Então, primeiro aqui, anterior ao corpo vertebral, temos o ligamento longitudinal anterior. Longitudinal anterior. Passou o corpo vertebral, temos o ligamento longitudinal posterior. Aí tem o forame vertebral, passou o forame vertebral, o ligamento amarelo. Intertransversário. Em anatomia, tudo que está entre a mesma estrutura, prefixo inter. Então, intertransversário está entre os processos os processos transversos. Vejam aqui, ó. Tem um processo transverso aqui, outro processo transverso aqui. Então, está entre os processos transversos, intertransversário. Mesma coisa que interespinhoso. Então, os processos espinhosos, e aqui temos o ligamento interespinhoso. Supraespinhoso está em cima dos processos espinhosos. É como ali na escápula, né? O músculo supraespinal está em cima da espinha da escápula. Então, supraespinhoso, o ligamento que está em cima aqui dos processos espinhosos. Então, são esses os ligamentos da coluna. Vamos falar agora sobre os ossos da caixa torácica, formada pela coluna torácica, formada pelas costelas, que são um total de 12 pares, e pelo externo. Então, qual aí a finalidade, né, das costelas? Expandir e contrair a caixa torácica durante a respiração. Então, na inspiração, as costelas se elevam e se afastam, o diafragma abaixa e o diâmetro da caixa torácica fica maior. Na expiração, para o ar sair, as costelas se abaixam, se aproximam e o diafragma se abaula. Vamos aqui para o outro slide. Então, esses são os ossos que compõem a caixa torácica. As costelas, o externo, que é esse osso anterior aqui da caixa torácica, e as vértebras torácicas. E o externo tem 3 partes. Superior, o manúbrio. Aqui
central é o corpo e inferior é o processo tifoide. Então, aqui na lateral do externo tem a conexão das costelas. Porém, as costelas têm uma classificação. Então, são 12 pares. Mas, assim, todas têm origem lá na coluna torácica. Porém, aqui na conexão do externo, muda, né? Tem algumas diferenças. Então, 7 pares se ligam diretamente ao externo, tornando-se verdadeiras. 3 pares se conectam ao externo através da última cartilagem costal, ou seja, do sétimo par. E 2 pares de costelas não se conectam, então classificada como flutuantes. A gente consegue ver aqui as pontas das costelas, sim, palpar. Ou seja, então é assim, verdadeiras, né, que se conectam diretamente, falsas, que se conectam à última cartilagem costal, e as flutuantes que não se conectam ao externo. O tamanho das costelas tende a ser maior à medida que se aproximam da região do abdômen, aumentando o diâmetro do tórax. E a função, expandir e reduzir o volume da caixa torácica, está diretamente relacionado com o diafragma. Então é isso. Quando a gente puxa o ar, quando o ar entra, né? A inspiração, ocorre isso daqui, ó. O diafragma, ele abaixa, se retifica, as costelas se elevam e se afastam. O diâmetro do peito fica maior, o diâmetro da caixa torácica fica maior. E na expiração, quando o ar sai, as costelas se abaixam e se aproximam e o diafragma sobe. Aí diminui o tamanho aí da caixa torácica. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.